Só pode ser o Marcão, dizia um dos fazendeiros. Só pode ser ele o responsável por essa matança desenfreada, dizia outro. Sem dúvida é ele. Tem que ser aquele infeliz, murmurava a maioria dos presentes na reunião convocada pelo mais velho dos amigos. Nas últimas semanas, os ataques do lobisomem tinham acontecido com maior frequência e deixado para trás um rastro de destruição ainda mais desolador e apavorante. O medo, a raiva e a revolta de todos era geral. Na opinião dos amigos, o único jeito de acabar com o problema era caçar e eliminar o lobisomem. Era matar o infeliz. O monstro, o maldito para todos, sem exceção e sem a menor dúvida, só podia ser uma pessoa: o Marcão, o único fazendeiro da região ausente na reunião. Marcão era um rapaz simples que, depois do falecimento dos pais, ficou a viver isolado e sozinho na fazenda herdada. Ele, suas criações e Deus. Um rapaz de 28 anos de idade que procurava viver da fazenda e que somente visitava o povoado mais próximo quando necessitava vender ou comprar alguma coisa. Caso contrário, não aparecia. Quase não era visto no povoado ou pelos vizinhos. Não visitava ninguém e não gostava de visitas. E por ser assim tão estranho, a culpa de ser o lobisomem caía sobre os seus ombros. Mas para os amigos fazendeiros existia um grande problema, pois matar o Marcão seria assassinato e, além do mais, ninguém tinha o sangue frio suficiente para cometer tal crime. Por outro lado, matar um lobisomem, um monstro maldito, seria até um ato de heroísmo e possivelmente aceitável e perdoado pelas autoridades. Dias depois, e após outros ataques, outra reunião foi realizada na mesma fazenda. E 3 senhores foram escolhidos e designados para ficarem de butuca na fazenda do Marcão. As instruções eram simples. Assim que ele deixasse sua fazenda e transformasse no lobisomem, devia ser matado sem piedade. E em uma certa tarde, os 3 armados de espingardas e revólveres saíram em direção à fazenda do Marcão. Naquela mesma tarde, Marcão caminhava pela mata procurando por alguma caça para comer. E ao ouvir o barulho dos passos, escondeu e ficou esperando. Eram os 3 escolhidos que aproximaram e seguiram em direção à sua casa. Marcão saiu do esconderijo e seguiu atrás deles, curioso e de certa forma preocupado. Ao aproximar da casa, os 3 se ajeitaram atrás de umas moitas e ali ficaram. Atrás deles também ficou o Marcão, agora mais preocupado ainda, pensando qual era a intenção daqueles indivíduos. E a noite chegou e passou. Por volta das 4 da manhã, os 3 saíram e Marcão ficou encucado sem entender patavina da situação. Por 3 noites seguidas, a situação repetiu. Os 3 chegaram, esperaram e saíram antes do amanhecer. Na 4ª noite, cansado do abuso, Marcão apareceu para os 3 e, com a espingarda engatilhada, os expulsou da fazenda, prometendo atirar caso voltassem a invadir suas terras. Na 5ª noite, o lobisomem voltou a aparecer mais feroz que nunca. 2 fazendas foram atacadas e várias criações destruídas. A revolta dos fazendeiros era demasiada, medonha. A certeza de que Marcão era o lobisomem era indiscutível, pois enquanto era vigiado, o lobisomem não atacou. Resolvidos a acabarem com o problema de uma vez por todas, vários fazendeiros voltaram a reunir e, armados até os dentes, saíram com uma casa de Marcão. A sorte do pobre rapaz havia sido decidida e selada por todos. Daquela noite
ele não passava, custasse o que custasse. Por volta das 7 da noite, a cambada chegou e parou frente à casa de Marcão. Gritaram por ele e esperaram. Ninguém respondeu. Gritaram outra vez e uma lamparina foi acesa e logo depois apagada no interior da casa. Porém ninguém respondeu ou saiu. Poucos minutos depois, e cansado de gritar e esperar, o mais velho dos fazendeiros deu sinal e o tiroteio começou. A zoeira era total e apavorante. Balas voavam de todo jeito, destruindo portas, janelas e tudo mais. Depois de alguns minutos atirando, o mesmo fazendeiro que deu o sinal resolveu completar o trabalho e atiçou fogo no que restava da casa. As chamas rapidamente cresceram e em poucos minutos tudo estava acabado. E quando tudo havia sido queimado, eles viram com orgulho e satisfação um cadáver completamente incinerado no meio das cinzas. Para eles, só podia ser o cadáver de Marcão, do lobisomem. A missão, a vingança estava cumprida e completa. Escondido no mato perto dali, Marcão observava tudo com lágrimas e ódio. Não conseguia entender a razão de tal loucura. A vontade de meter bala em cada um dos fazendeiros era quase incontrolável. Mas com as poucas balas que possuía, seria com certeza um suicídio. Depois de tudo destruído, os fazendeiros saíram e pouco depois de abandonarem a fazenda do Marcão, eles ouviram o que jamais puderam imaginar. E outra vez o tiroteio começou. O lobisomem não teve a menor chance. Poucos minutos depois, os fazendeiros rodearam o corpo do lobisomem baleado, que pouco a pouco foi voltando ao normal, ao corpo de um homem. Os amigos fazendeiros não podiam acreditar. De boca aberta, abismados e em silêncio, descobriram que o verdadeiro lobisomem não era o Marcão, mas sim o filho do mais velho fazendeiro, responsável pela revolta e pelo ataque. O espanto, o arrependimento de terem destruído a casa de Marcão e ainda por cima matado uma pessoa inocente era insuportável. O pai do lobisomem não tinha palavras para expressar o que sentia ou pedir perdão. E agora? Como seria possível explicar e justificar um ato tão selvagem e tão cruel? Pensavam todos agachados ao redor do lobisomem. Dias depois, os fazendeiros foram presos, responsabilizados pelo prejuízo causado e condenados pelo assassinato do tio de Marcão, que passava uns dias em sua fazenda. Te cuida e muito obrigado.